Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos à Tribal Artistic Dance Online. Eu não lembro qual que é essa aula, certo? Se é número 5, se é a 4, enfim. Em breve eu verifico e coloco no título do... Vamos de novo. Recomeçando, ou seja, corta. Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Tribal Artistic Dance, aula online sobre a dança e o que você pode utilizar aí de técnicas no seu geral, ok? Bem, hoje é um pouquinho complicado mais a aula, porém eu não vou focar muito em aula prática. Eu tenho aí alguns exemplos que colocarei no vídeo para vocês terem uma noção do que seria o estilo criativa na Tribal Artistic Dance. Então, como vocês sabem, na aula passada nós tivemos um pouco de estética, né? De movimentações que nós podemos explorar e incluir na nossa dança. Já aí entrando mais no Tribal Artistic Dance mesmo. Então, nós temos a possibilidade de criar, sim, porém, esta parte da Tribal Artistic Dance já é um pouco mais técnica e visa aí uma mistura onde você mesmo pode fazer a sua própria criação e composição de dança. Então, nós temos nos exemplos a seguir, eu fiz uma contagem e uma composição com balé no meu estilo. E lembrando que eu fiz poucas aulas de balé, então eu não sou especialista em balé, não gosto de balé, não gosto da metodologia de ensino do balé, e porém eu estudo. Tenho os livrinhos e alguma coisa, fiz algumas aulas aí e vou na forma que eu acredito legal de estudar, mas sem um vínculo especial no balé. Assim como no jazz, assim como no tai chi chuan, assim como no yoga, assim como em um monte de modalidade que eu gosto, mas que eu procuro estudar por mim mesma. Então, ser autodidata é muito difícil. Então, o que eu recomendo para você? Você tem interesse em aprender 1, 2, 3, 5, 20 modalidades de dança? Estude-as separadamente, ok? Antes de você criar a sua composição na Tribal Artistic Dance. Então, você quer fazer uma composição, vamos supor, de jazz, dança do ventre e hip hop na dança. Você pode fazer, tá? E aí se torna Tribal Artistic Dance estilo criativa. Esse é um exemplo, tá? Podemos fazer uma fusão de vários estilos de dança junto com esportes e lutas. Porém, é claro, você precisa estudar cada um deles separadamente, da sua forma ou numa escola de dança. O problema de você estudar dessa forma, de uma forma autodidata, é que você não pega uma sequência exata para estudar, a não ser que você seja disciplinado, como eu fui com a dança do ventre, como eu fui com a Tribal Fusion. Mesmo assim, escapam algumas coisas. Então, esse é um probleminha de ser autodidata, mas não quer dizer que seja o fim da picada. Eu posso estudar hoje o que estiver faltando. Lógico que requer aí um alerta, uma disciplina muito maiores do que quando se está numa escola. Bem, voltando ao assunto, o que nós podemos fazer? Uma série de criações. Porém, hoje nós vamos remeter às posições do balé. São 6 posições, tem posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6. E dessa posição você pode partir para uma criação do seu próprio corpo, naquele estilo estética que eu ensinei na aula passada, onde você pode se movimentar livremente e a partir de movimentos do seu dia a dia, e pode encaixar um tai chi chuan, ou um kung fu, ou um esporte. Sempre numa contagem de um ritmo, do seu próprio ritmo, que já foi explicado e ensinado logo na primeira aula da Tribal Artistic Dance Online, e você terá acesso nesse canal, foi a primeira aula enviada. Então, o ideal é que você treine primeiramente sem música, sinta o seu corpo, como sempre, treine sem música e depois você encaixe a música junto com a sua coreografia. Porém,
nas próximas vezes provavelmente você vai ouvir a música e aquilo vai fluir dentro de você já de uma maneira automática. Só que até chegar lá você precisa fazer esse exercício que é recomendado de liberar os seus movimentos, ok? Então comece a colocar em prática, ou então nessa dança você vai começar a colocar em prática vários tipos de dança em uma sequência de movimentos. Então, dança do ventre, jazz, balé, dança do ventre, jazz, balé, dança do ventre, jazz, balé. Você pode fugir um pouco disso? Pode. Você pode criar o que você quiser. Mas o que é a criativa na Tribal Artistic Dance? É exatamente essa possibilidade de criar. Ela é diferente da dança criativa, porque a dança criativa ela tem uma outra estrutura de organização, ela serve mais para divertir as pessoas, e o estilo criativo da Tribal Artistic Dance tem como propósito de criar uma coreografia e um estilo diferentes. E geralmente essa é a parte que vem aí voltada completamente para o indivíduo que dança. Então eu acho super legal. Essa é uma das minhas preferidas, um dos meus estilos preferidos na dança que eu criei. E realmente a Tribal Artistic Dance nessa parte une aí um pouco de temáticas, um pouco de arte, das melhores formas possíveis e imagináveis. Então sim, você pode colocar movimentos que não são estruturados, movimentos que são estruturados e assim por diante. Só que para tudo tem um começo, então nós vamos começar dessa forma. A seguir vocês verão um exemplo sobre o que eu estou falando com relação a movimentar-se. Então vocês acabaram de ver aí uma montagem de balé com Tai Chi Chuan e uma movimentação do Tribal Fusion, certo? De membros superiores. E nessa movimentação ela tem cadências diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre no meu ritmo, sempre na minha contagem. Então é exatamente isso que você precisa exercitar a partir de hoje. Por quê? O que é bom fazer isso? Aumenta, vamos dizer, em 90% a sua criatividade. O legal é sempre você passar aí a se divertir e a se dar uma chance de explorar os movimentos que você tem de possibilidade. Mas continuando aí como exercício na criativa, o próximo nós vamos fazer juntos. Então será que na quarta posição nós vamos começar o balé, na terceira posição, que é um pé na frente do outro e os braços nessa posição, certo? E depois nós vamos fazer alguns movimentos, um da dança do ventre, um da Tribal Fusion, ou dança do ventre, depois um 8 para baixo da dança do ventre, e uma movimentação livre junto com uma passagem de Kung Fu, tá bom? Vamos lá? Vou pedir para que vocês observem o vídeo e, se possível, compreendam ou repitam em casa. Não precisa fazer de uma forma limpa, é apenas para você compreender qual que é a ideia da dança.
Bom, pessoal, vocês acabaram de ver, não tem uma cadência extremamente correta. Porém, quanto mais coisas você colocar na dança, mais chances você tem de deixar essa dança no estilo criativo. Nós podemos colocar expressividade, podemos colocar movimento fluido, porém remetendo só a criativa, nós expressamos e exploramos ao máximo nossa criatividade. Detalhe, o ideal é que você treine sempre a fluência de movimentos. Estude os movimentos já existentes e aí passe a movimentar-se de uma forma selecionada para cada tipo de movimento. Então, hoje, jazz, balé, kung fu e tai chi chuan. Vou misturar isso na dança. O ideal é que você treine. Eu faço isso desde os meus 10 anos de idade. Então, eu já tenho essa movimentação própria já, desde criança. E não é difícil para mim montar uma coreografia dessas. Então, é lógico que eu não anoto no papel. Tribal Artistic Dance tem uma estrutura? Tem uma estrutura, mas ela é diferenciada e esse tipo de estrutura eu só vou ensinar mesmo nos meus cursos de certificação, que eu darei mais pra frente, se realmente se tiver pedidos aí de ensino, enfim, porque afinal de contas eu estou no começo. Tribal Artistic Dance é um bebê, tem 2 anos aí, tem 2 anos a Tribal Artistic Dance e estamos nascendo agora. E eu nasço junto com a Tribal Artistic Dance, apesar de eu ter começado aos 10 anos a dançar e estudo há muito tempo. Eu nasci como bailarina junto com a Tribal Artistic Dance. Então, você tem a possibilidade de criar vários tipos de movimentações sem padrões obrigatórios de movimento. Então, você não tem uma obrigatoriedade de colocar um arabesque. Você não tem a obrigatoriedade de colocar uma elevação frontal, de colocar um shimmy, de colocar um skin, colocar sei lá o que, entendeu? Não tem obrigatoriedade. Você vai criar a sua própria criatividade, a sua própria composição e muitas vezes o ideal é que seja aí uma boa parte de improviso e uma boa parte de estrutura mental. Então isso daí influencia sim positivamente no nosso organismo. A gente passa a ter maior possibilidade de criação não só na dança, mas para uma série de coisas. A gente começa a trabalhar melhor, a gente começa a ter maior possibilidade de captação de informação, porque a gente fica mesclando assuntos. Então, a Tribal Artistic Dance eu amo mesmo por causa disso. Por causa dessa possibilidade e por causa das coisas, dos benefícios que vieram com essa dança. Costumo dizer que eu fui inspirada mesmo, porque ela tem aí uma gama de possibilidades muito boas. E eu fico imaginando se todo mundo dançasse Tribal Artistic Dance, ia ser um show de espetáculo. Eu ia ficar muito feliz e iria montar uns espetáculos de Tribal Artistic Dance. Tenho certeza que ia ser bem profundo. É lógico que Tribal Artistic Dance não é Tribal Fusion, como eu já falei. Tribal Fusion remete a danças étnicas e de fusão, mas elas são danças étnicas, certo? Elas são danças de certas culturas e antigas. Elas remetem a uma história de um passado com o ideal do bailarino, mas remete somente àqueles movimentos. Também tem um padrão obrigatório, certo? Para ser seguido. E por causa disso que eu criei a Tribal Artistic Dance e eu coloco algumas bases de Tribal Fusion que eu vivo falando para vocês. A minha dança, Loreta Majori, bailarina, minha dança contém algumas bases de Tribal Fusion, mas se você for olhar também tem algumas bases de balé. E aí tem alguns autores que vão falar, algumas pessoas que são pesquisadores que vão falar assim, mas eu já estudo certas danças tal, referente a tal coisa. Tribal Artistic Dance pode influenciar, não tem ligação com esse tipo de coisa, tá? Você vai dançar Tribal Artistic Dance a partir do momento que você criar a sua e ficar livre para criar outros movimentos que não são
padronizados entre si, em que você não vai ensinar a mesma coreografia, a mesma coisa para outra pessoa, e por mais legal que seja, acaba sendo uma coisa meio que obrigatória a ser seguida, né? Então nós sabemos que acaba sendo excluído o seu próprio ser para poder entrar num padrão X. Não que isso seja ruim, muitas vezes é muito legal, mas acaba entrando aí num conceito de outra pessoa. E o que eu quero trazer na Tribal Artística Dance é a possibilidade de um indivíduo criar de maneira extensa. Bem, a próxima aula, queridos, será no próximo mês. Esse mês de outubro estou com a agenda lotada, tem bastante apresentação para realizar. O estúdio podcast está de vento em polpa, também terá vídeo somente no mês que vem, mês de outubro. Eu já fechei a minha agenda de vídeos e está no canal Loreta Marjorie, o meu canal pessoal de apresentações, onde eu faço as apresentações, coloco os vídeos lá e uma série de coisas, principalmente o estúdio podcast. Então, se vocês tiverem interesse, o link está aqui embaixo, só vocês pesquisarem aí um dos links. É o meu canal no YouTube. E vou pedir para que vocês fiquem antenados que o próximo vídeo aula da Tribal Artística Dance vai ao ar em novembro. Qualquer dúvida que você tiver com relação ao tema de hoje, por favor, me encaminhe um e-mail para tribal.artistic.dance@gmail.com e o site da Tribal Artística Dance para você saber mais sobre a história, sobre a composição, é www.tribal-artistic-dance.webnode.com. Um grande beijo no coração a todos vocês e até a próxima.